Olá, que tal? Como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre historicidade, né? Colocar um pouco a filosofia clínica dentro de um espectro, de uma linha temporal histórica. E por que que eu considero hoje ela uma um método terapêutico completamente diferenciado das terapias existentes até então. Isso tem a sua vantagem, mas também penso que não poderia ser diferente dentro do processo histórico. A filosofia clínica nasce no momento em que ela tem que nascer. Historicamente, Lúcio Pachter, o sistematizador, criador da filosofia clínica, é filho do momento histórico do qual vive. Então, assim como a filosofia clínica é historicista e considera a pessoa em sua singularidade dentro do horizonte existencial histórico e circunstancial que ela nos traz, assim, de uma forma mais ampla, dá para considerar a própria filosofia clínica em sua singularidade como dentro de um processo histórico que ela está presente. E para chegar a esse ponto, eu vou aqui ler uma parte num livro, A Sociedade do Cansaço, ou A Sociedade do Burnout, do filósofo sul-coreano Byung-Chul An. Nesse livro tem uma parte que ele fala assim, né? A Sociedade do Burnout é o capítulo, e ele fala assim: o aparato psíquico de que fala Freud é um aparato repressivo, cheio de imperativos e proibições. Está estruturado como uma sociedade disciplinária, com seus hospitais, manicômios, cárceres, quartéis e fábricas. Por isso, a psicoanálise de Freud só funciona em uma sociedade repressiva, cuja organização se baseia na negatividade das proibições. No entanto, a sociedade de hoje não é primariamente uma sociedade disciplinária, mas sim uma sociedade de rendimento que cada vez se desembaraça mais da negatividade das proibições e dos mandatos e se faz passar por uma sociedade da liberdade. O verbo modal que define a sociedade de rendimento não é o dever, como era em Freud, mas sim o poder. Se o inconsciente estiver forçosamente vinculado com a negatividade da negação e da repressão, então o sujeito neoliberal que aporta rendimentos não teria inconsciente, seria um eu pós-freudiano. O inconsciente freudiano não é uma forma atemporal, sim que é um produto da sociedade disciplinária e repressiva de que agora nos vamos distanciando cada vez mais. Portanto, por mais genial que foi Freud, ele também era filho do seu momento histórico, né? Essa sociedade disciplinária, repressiva, cheia de imperativos e proibições, é mais ou menos transplantada para dentro do sujeito a sociedade disciplinária de Michel Foucault, né? Do biopoder, transplantada para dentro do sujeito. Freud coloca essa sociedade como uma sociedade interna da pessoa. O Freud só podia enxergar isso naquele momento histórico, porque assim era a sociedade, ele é filho dessa sociedade. Só que, como está querendo dizer que o filósofo sul-coreano, nossa sociedade hoje não é mais essa. É uma sociedade da não proibição, da não repressão, dos não imperativos. Ela é a sociedade do posso tudo, do poder, né? Da total liberalidade dessas amarras repressivas. Então, esse sujeito freudiano, enxergar o sujeito através das categorias freudianas, enxergar o sujeito que hoje não existe mais. Então, partindo desse momento histórico, exatamente daí,
e ao momento atual. Também um outro autor muito interessante, o Gilles Lipovetsky, né? No livro dele, A Era do Vazio, ele vai chamar também essa mudança aí histórica, né, dessa sociedade disciplinária, ele vai chamar aqui no processo de personalização, né? As anotações aqui que eu fiz, que eu estou lendo aqui, uma nova maneira de organizar-se, de orientar-se, de gestionar seu próprio comportamento, um mínimo de coações, o máximo de possibilidades de escolhas privadas, o máximo de desejos, menor repressão, uma vida livre, é o processo de personalização que vai culminar no processo, no objetivo do singular, da singularidade. Então, para Lipovetsky, que escreveu esse livro em 1983, a sociedade já estava saindo também desse paradigma freudiano, Foucaultiano, para uma sociedade completamente, como ele chama, num processo de personalização individualista, mais que individualista, singular. E singularidade é a palavra-chave fundamental, a viga mestra da terapia da filosofia clínica. Então, por que a filosofia clínica nasce nesse momento histórico? Porque nesse momento histórico está o processo, nas palavras de Lipovetsky, do processo de personalização, ou nas palavras do Byung-Chul Han, essa sociedade da liberdade pessoal, né? Livre de todos essas repressões e proibições das sociedades no momento histórico mais tardio. Então é óbvio que a filosofia clínica, ao mesmo tempo que ela inova, porque dentro desse momento histórico, ela é a única, eu vou sempre afirmar isso, ela é a única, que consegue dar espaço e defender o singular exatamente como ele aparece fenomenologicamente, sem colocar ele em caixinhas, em perfis, em diagnósticos, em qualquer tipo de rótulos. É a única que consegue perceber o outro como ele é, em si mesmo como aparece, e continuar neste processo e com essa perspectiva do início ao fim do processo terapêutico. Porque tem algumas que começam assim, percebem fenomenologicamente, uma escuta fenomenológica, né, do que aquilo que aparece, exatamente como aparece do outro para o terapeuta, porém, no andar da carruagem, estabelecem teorias fora da pessoa e já colocam ela em teorias ou caixinhas. A filosofia clínica é a única que não faz isso o tempo todo. Ela preserva a singularidade desde o início até o final do processo terapêutico, seja ele qual for. Ela é a única que faz isso hoje. Mas por que ela faz isso hoje? Porque esse é o nosso momento histórico. Não poderia ser diferente. Uma terapia hoje que trouxesse as categorias proibitivas e repressivas no momento histórico anterior, não nem nasceria, nem cresceria, como nasceu e cresce a filosofia clínica hoje em dia. Porque ela estaria fora do tempo, dos critérios do tempo. Então, as próprias terapias foram se transformando, as próprias psis foram se transformando nesse processo histórico, mas ainda trazem, né, categorias e ranços, digamos assim, metodológicos, conceituais, teóricos dos momentos históricos passados, e isso impede elas de completamente conseguir enxergar o outro como ele é, fenomenologicamente. A filosofia clínica, ela corta com esse processo histórico tardio de trás, exatamente porque Lúcio Pachter era um psicanalista, e ele percebia isso, então ele fez um corte incisivo para que a filosofia clínica não trouxesse nenhum conceito, nenhuma perspectiva, nenhuma visão de ser humano, de vida, de nada, de outras terapias. Rompeu completamente com a epistemologia, com os conceitos, com as noções de outras terapias, e construiu uma nova terapia, que eu chamo de metaterapia, porque ela está fora de todas as outras. Porém, ao mesmo tempo que ela é um novo paradigma, ela também é filha do próprio tempo, porque Lúcio Pachter é filho desse nosso tempo. Então, a filosofia clínica não poderia ser diferente.
né, nesse momento histórico presente, considerando esse momento histórico mais atrás, que aqui colocou ali as sociedades disciplinárias, Foucaultianas e Freudianas, nesse processo histórico de modificação do ser humano e suas relações pessoais, sociais, éticas e políticas, ou como diz o Lipovetsky, esse processo de personalização cada vez maior, a filosofia clínica se insere hoje, neste momento, como a única das terapias que consegue dar conta desse processo de personalização singular, a singularidade que foi surgindo, né, com essa pós-modernidade, né, com esse movimento de liberação dos modos de ser, sem rótulos, sem limitações ou privações disciplinares. Então, ao mesmo tempo que a filosofia clínica ela é uma inovação que só podia ser dada dentro desse processo histórico, porque é filha desse processo histórico. Porém, todavia, contudo, né, enquanto as outras terapias tentavam se adequar, trazendo coisas que elas já tinham, sem abrir mão de coisas importantes que elas já tinham para serem consideradas as mesmas terapias, tentando inovar e se modificar e se adequar a esse novo momento histórico, a filosofia clínica surge como uma novidade, né, que ao mesmo tempo não tem nada a ver com as outras, rompeu, não tem nenhum liame que ligue a filosofia clínica a qualquer terapia psi, nenhuma. E os que querem fazer a filosofia clínica hoje um diálogo com as psis, fundamentalmente com a psiquiatria, é porque não entenderam a filosofia clínica, né? É porque não compreenderam que ela não precisa, não necessita de nenhuma ligação, nenhuma conversação para se engrandecer em sua própria terapia, metodologia, com essas outras psis. É exatamente porque ela está completamente separada delas, é que ela é inovadora. Porém, todavia, contudo, filha do seu próprio tempo, onde hoje a procura nas artes, nas questões pessoais, nas buscas epistemológicas, sejam quais forem, estéticas, estão muito voltadas para a singularidade. A filosofia clínica é hoje a única terapia que do início ao fim do processo terapêutico é capaz de receber, proteger e manter esse olhar singular para todas as pessoas que entram em terapia com ela do início ao fim do processo terapêutico. Bom, esse é um pouco da historicidade, né, da filosofia clínica. Penso que esse processo histórico é assim, é normal, é natural. Não poderia ser diferente a psicanálise freudiana, não poderia ser diferente. Ela foi inovadora na época, mas também é filha da sua época. E na mutação desses processos éticos, sociais, políticos, antropológicos, as terapias ou se inovam, se readequam ou vão crescendo outras para dar conta dessas mudanças pessoais, sociais, éticas, filosóficas, antropológicas. E a filosofia clínica faz parte desse caldeirão de mudanças onde surge ali, né, na pessoa de Lúcio Pachter, uma inovação, assim como foi a inovação de Freud e outras terapias que percorreram esse caminho. A filosofia clínica também tem esse caráter histórico único, que eu penso que só mais adiante, quando olharmos para trás, vamos perceber a tamanha importância, né, da filosofia clínica nesse momento histórico. Bom, esse é o recado de hoje. Se gostaram do vídeo e quiserem dar like, aproveitem, né? Por favor, podem compartilhar o vídeo, ajuda o YouTube a passar mais adiante a mensagem da filosofia clínica. Se quiserem fazer comentários e perguntas, sugestões, deixem ali nos comentários do vídeo, que à medida que eu posso, eu vou respondendo com outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.